E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 136 do caderno amarelo de matemática do Enem 2018. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de beta, de alfa e de gama percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é... Então, essa questão se resolve basicamente observando as unidades de medida. Então, eu vou reescrever aqui as informações dadas para cada uma das equipes. E embora ali esteja escrito, de fato, alfa, beta e gama, eu vou utilizar as letras gregas correspondentes. Então, para a equipe alfa, as informações são... Bom, a equipe alfa percorreu uma distância d alfa. A velocidade média, quer dizer, não, o tempo de percurso foi de 90 minutos. E agora sim, a velocidade média foi de 6 km por hora. Para a equipe beta, as informações são... Bom, ela percorreu uma distância de beta, a qual a gente não conhece. O tempo foi também de 90 minutos. E a velocidade média foi de 5 km por hora. Para a equipe gama, a gente não precisa realmente saber essas letras, viu? Eu só estou escrevendo aqui para ficar mais rápido. A equipe gama percorreu uma distância de gama. Ela demorou 60 minutos e percorreu isso com uma velocidade média de 6,5 km por hora. E agora a gente tem que saber o quê? Qual que é a relação de ordem, né, entre essas distâncias? Qual que é maior, qual que é menor, ou se alguma é igual a outra. Bom, para fazer isso, a gente vai olhar diretamente para as unidades de medida, por isso que foi tão importante eu reescrever essas informações aqui. Na prova, daria para só olhar ali e tirar as mesmas conclusões. Tá, o que eu percebo? Que se esse tempo aqui, eu nem vou precisar lembrar lá de nenhum conceito da física, embora muitos já tenham percebido que isso aqui se trata de um MRU, mas não precisa. Vamos olhar só, de fato, para as unidades de medida. Se esse tempo aqui estivesse em hora, se isso aqui fosse um tempo medido em hora, e eu multiplicasse essas duas grandezas, eu ia terminar com uma grandeza medida em quilômetros, ou seja, uma distância. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou transformar esses tempos em hora. Então, 90 minutos são quantas horas, né? 1 hora é 60 minutos. 90 é 60 mais 30. Então é 1h30. Então esse raciocínio tem que ser rápido. Isso daqui é 1,5 hora. Da mesma forma, aqui eu tenho 1,5 hora. E aqui eu tenho 1 hora. Agora, quando eu multiplico essas duas grandezas, o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, eu vou ter 1,5 hora vezes 6 km por hora. E o que eu faço? Eu corto hora com hora e termino com uma grandeza medida em quilômetros, como eu tinha prometido. Então agora eu vou parar de olhar para as unidades de medida, porque eu já fiz o raciocínio necessário com elas, e percebo que 1,5 vezes 6 é a mesma coisa que 6 mais a metade de 6, né? Dá 9. Então isso daqui corresponde a uma distância de 9 km. Fazendo direto a multiplicação aqui, sem olhar mais para as unidades de medida, eu tenho que 1,5 vezes 5 é 5 mais a metade de 5, ou seja, 7,5 quilômetros. E na prova a gente vai ter que fazer um raciocínio tão rápido quanto isso. E 1 vezes 6,5, bom, não precisa nem dizer, 6,5 quilômetros. Agora a gente já tem a relação de grandeza, a relação de ordem entre essas grandezas. A gente percebe que
a distância vai diminuindo de cima para baixo aqui na ordem em que eu escrevi, então d alfa é maior que d beta, que por sua vez é maior que d gama. Só que a gente olha nas alternativas e não tem uma alternativa que diz isso aqui, d alfa maior que d beta, maior que d gama. Bom, não tem isso, mas tem o oposto, né? Se a gente é capaz de olhar para essa questão de ordem da esquerda para a direita, a gente tem que ser capaz de olhar da direita para a esquerda. Isso aqui é a mesma coisa que d gama é menor que d beta, que é menor que d alfa, que está na alternativa A. Então, foi uma questão muito rápida de resolver, dado que eu observei as unidades de medida. Em um monte de questão do Enem, a gente tem que simplesmente olhar para as unidades de medida e a partir disso a gente já sabe o que tem que ser feito. Então, espero que tenha ficado claro. Antes de, eu peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. E até a próxima.